Bom dia. Vocês estão me vendo direitinho? E foi. Bom, a gente parou na página 566. Veja só se vocês acham isso, está tudo certo. É o parágrafo que começa, o segundo parágrafo, também o esquecimento, mesmo que seja pelo chat aqui, me dá um ok. Uhum. Vou começar a ler então, tá bom? Começar e a gente, qualquer coisa vocês vão me falando. Também o esquecimento dos sonhos permanece misterioso, enquanto não se recorre ao poder da censura psíquica para explicá-lo. Hum. A sensação de que sonhamos muito durante a noite, mas conservamos bem pouco, pode ter outro sentido numa série de casos. Mas, Sara, bom dia. Tá na página 566, tá bom? No primeiro parágrafo, quarta linha. Como, por exemplo, o de que o trabalho do sonho se realizou de modo perceptível durante toda a noite, mas deixou apenas um sonho curto. De resto, não há como duvidar do fato de que esquecemos cada vez mais o sonho após despertar. Nos- Nós nos esquecemos dele, apesar de um grande esforço para lembrá-lo. Mas penso que, assim como estamos acostumados a superestimar a extensão desse esquecimento, superestimamos também a perda do conhecimento do sonho vinculada às suas lacunas. Toda perda do conteúdo do sonho, causada pelo esquecimento, pode muitas vezes ser recuperada por meio da análise. Vou aceitar aqui, então, quando ele fala que toda perda no conteúdo do sonho causada pelo esquecimento pode muitas vezes ser recuperada por meio da análise, fico pensando nesse lugar, né, de que está ali no inconsciente, está ali de alguma forma sendo preparado no lugar de que já pode vir, é algo que está num processo, assim, de emergir. Pensando nesse lugar, de algo que está vindo até aqui, de alguma maneira isso possa aparecer. Então, é recuperado ou pela questão da gente poder trabalhar o que a interpretação desse sonho, ou no sentido de que vai aparecer pela associação livre, ainda que não seja só interpretando o sonho em si. Ó, para quem entrou depois, Eline, Pamela, a gente está na página 567 agora, no na quarta linha, beleza? Só para vocês se localizarem aí. Então, pelo menos um bom número de casas, a partir de um pedaço que restou, podemos encontrar não o sonho, esse não importa muito, afinal, mas todos os pensamentos oníricos. Isso requer um dispêndio considerável de atenção e autossuperação na análise. É tudo, mas mostra que não faltou uma intenção hostil no esquecimento do sonho. Aí tem uma nota acrescentada em 1919. Como o exemplo do significado da dúvida e da incerteza no sonho, ao mesmo tempo que o conteúdo do sonho é reduzido a um único elemento, tomo das minhas conferências introdutórias à psicanálise, de 1916 e 17, número 7, o seguinte sonho, cuja análise, após um breve atraso, foi bem sucedida. Uma paciente cética tem um sonho mais longo, durante o qual certas pessoas lhe contam sobre meu livro acerca do xiste e o elogiam bastante. Depois mencionam algo sobre um canal, talvez outro livro em que aparece um canal, alguma coisa relacionada a canal. Ela não sabe ao certo, não está claro. Com certeza, os senhores tenderão a acreditar que o elemento canal fugirá à interpretação por ser ele próprio
tão indefinida. E estão certos quanto à dificuldade que aí supõe. Mas essa dificuldade não decorre da falta de clareza. A falta de clareza é que decorre de outro motivo, o mesmo que torna difícil a interpretação. Nada ocorre à sonhadora, que ela seja capaz de vincular a canal. Eu, é claro, tampouco sei o que dizer. Passado algum tempo, na verdade no dia seguinte, ela relata ter-lhe ocorrido algo que talvez esteja relacionado ao assunto. Olha, engraçado ele dizer aqui, né? Eu tampouco sei o que dizer, porque a gente acha que só a gente às vezes não sabe o que falar, né? Pois ele está nesse mesmo lugar. Eu vou aceitar quem está entrando aqui. Trata-se de uma piada que alguém lhe contou em um navio entre Dover e Calais, um conhecido escritor. Paty, a gente está na página 567, no final, na nota de rodapé. Um conhecido escritor conversa com um inglês, que, em determinado contexto, cita a frase: do sublime ao ridículo há apenas um passo. O escritor responde: o que ele quer dizer é que acha a França grandiosa e a Inglaterra ridícula. O Paz, acho que é Paz de Calais, no entanto, é um canal da Mancha. Você acha que essa associação tem relação com o sonho? É claro que sim. Na realidade, ela dá solução ao elemento misterioso do sonho. Ou os senhores duvidam que, anteriormente ao sonho, essa piada já estava presente como conteúdo inconsciente de canal. Supõe, então, que ele só foi acrescentado depois? A associação que ocorreu à paciente dá testemunho ao seu ceticismo, um ceticismo que, nela, se oculta por trás de uma insistente admiração. A resistência é, provavelmente, a razão para ambas as coisas, tanto para a associação tão hesitante, como para a indefinição do correspondente elemento do sonho. Observe-me aqui a relação desse último com seu conteúdo inconsciente. Ele é como um pedacinho desse inconsciente, como uma alusão a ele, mas seu isolamento tornou-o incompreensível. Uma prova convincente da natureza tendenciosa do esquecimento do sonho, aí aqui tem uma nota que ele coloca sobre a intenção do esquecimento, meu pequeno ensaio, sobre o mecanismo psíquico do esquecimento. Aí ele coloca um nome aqui, acrescentado em 1909. Depois se tornou o primeiro capítulo da psicopatologia da vida cotidiana. Eu ia falar, nossa, esse texto do Freud eu nunca li, não conhecia, mas então, é porque está no Psicopatologia da Vida Cotidiana, então sim, aí eu conheço, já li, já estudei bastante. A serviço da resistência, pode ser adquirida nas análises pela observação de um estágio preliminar do esquecimento. Não é nada raro que no meio do trabalho de interpretação surja, de repente, uma porção excluída do sonho, considerada esquecida até então. Essa parte arrancada do esquecimento é sempre a mais importante. Ela se acha no caminho mais curto para a solução do sonho, e por isso estava mais exposta à resistência. Entre os exemplos dos sonhos espalhados nesta obra, existe um no qual inseri posteriormente parte do conteúdo do sonho. Trata-se de um sonho de viagem, que se vinga de dois companheiros de viagem pouco amáveis, e que quase deixei sem interpretar, devido ao seu conteúdo vulgar. Esse daqui acho que é daquele casal de idosos. Não sei se vocês vão lembrar, né? Quem estava aqui leu, que ele fala lá do vagão que os idosos queriam, de repente, ter ali um momento íntimo, e aí ele estava sentado no mesmo lugar. Acho que é mais ou menos isso. Aí o sonho ele descreve aqui, ele coloca que está na página 501. A porção excluída é: digo ao casal de irmãos em inglês, referindo-me a certa obra. It is from, mas então me corrijo. It is by. O homem diz à irmã, ele falou corretamente. Ah, então não é do casal lá, é outro.
Tem aqui na nota, acrescentada em 1914. Tais correções no uso de línguas estrangeiras não são raras em sonhos, mas são, com mais frequência, atribuídas a pessoas desconhecidas. Mauri sonhou, na época em que aprendia inglês, que ao informar alguém que o tinha procurado no dia anterior, falou: I called for you yesterday. O outro corrigiu: I called on you yesterday. A autocorreção nos sonhos, que pareceu extraordinária para alguns autores, não merece que nos ocupemos dela aqui. Em vez disso, apresentarei a lembrança que serviu como modelo para o erro gramatical. Visitei a Inglaterra pela primeira vez aos 19 anos de idade e passei um dia à beira-mar, na Irlanda. Naturalmente, me deleitei apanhando animais marinhos, que a maré deixava na praia. E no momento em que me ocupava de uma estrela do mar, o sonho começa com... Aí tem uma palavra aqui que não sei falar, porque o inglês a gente até dá uma arriscada, né, gente? Mas o alemão aí já exige um pouco demais. Uma encantadora menininha se aproximou de mim e perguntou, vamos lá, is it a starfish? Is it alive? Ah, tem aqui a tradução. É uma estrela do mar, está viva? Respondi. Aí não tem a tradução, tá em inglês. Yes, he's alive, em vez de it is alive. Mas então me envergonhei do erro e repeti a frase corretamente. O sonho substituiu aquele erro gramatical por outro que os alemães também cometem facilmente. O livro é de Schiller, não deve ser traduzido por from, mas por by. O fato de o trabalho do sonho efetuar essa substituição, pois a assonância de from do adjetivo alemão from devoto permite uma excelente condensação. Já não nos surpreende mais, após tudo que ouvimos sobre as intenções do trabalho do sonho e sua falta de escrúpulos na escolha dos meios. Mas o que a inofensiva lembrança da praia quer dizer no contexto do sonho? Ela ilustra, com o exemplo mais inocente possível, que eu uso o termo que designa o gênero ou sexo no lugar errado, ou seja, que aplico sexo e onde ele não cabe. Aqui é curioso pensar isso, né? Porque é bem o que criticam ele, exatamente. Mas ele fala de sexualidade, não de sexo. As pessoas aqui não entendem, as pessoas que são leigas, enfim, não entendem o que é sexualidade para psicanálise, mas é muito isso daqui. Ai, como ele é visto até hoje. Essa é uma das chaves para a solução do sonho. E quem escutou também a origem atribuída ao título do livro, Matter and Motion, pode completar facilmente o que falta. Molière e Malade Imaginaire. Meu Deus, é muita coisa escrita. Deixa eu ver se tem a tradução. Tem. O doente imaginário. A matéria é louvável? Antiga pergunta, a terminologia médica, significando a excreção, fezes ou secreção, está em ordem? A expressão seguinte no texto em inglês significa movimento dos intestinos. De resto, posso provar como um demonstratio de óculos, demonstração visual, que o esquecimento do sonho é, em grande parte, obra da resistência. Um paciente conta que sonhou, mas se esqueceu totalmente do sonho. Nesse caso, é como se não tivesse havido sonho. Continuamos nosso trabalho e eu deparo com uma resistência. Explico algo ao paciente, tento ajudá-lo com encorajamento e insistência, para que ele se reconcilie com algum pensamento desagradável. E, assim que isso ocorre, ele exclama: agora me lembro também do meu sonho. A mesma resistência que nesse dia dificultou o trabalho, causou também o esquecimento do sonho. Com a superação dessa resistência, facilitei a recordação do sonho. Da mesma forma, o paciente, chegando a certo ponto de trabalho, pode se lembrar de um sonho que ocorreu 3, 4 ou mais dias antes e que até então permaneceu no esquecimento, que tem uma nota acrescentada em 1914.
Ernest Jones descreve o caso análogo, que sucede frequentemente em que, durante a análise de um sonho, a pessoa se recorda de um segundo sonho na mesma noite, que até então estava esquecido, e de cuja existência ela nem suspeitava. Nossa, isso daqui também acontece às vezes quando a gente vê um elemento, alguma coisa assim no dia que faz a gente lembrar do sonho, né? Tipo, você vê uma coisa e você fala, nossa, sonhei com isso. Ou então você, sei lá, vê alguma coisa, escuta uma palavra. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De escutar uma palavra e falar, nossa, agora eu lembrei, ó, sonhei com tal coisa. A experiência psicanalítica nos fornece ainda outra prova de que o esquecimento do sonho depende muito mais da resistência do que da diferença entre os estados de vigília e de sono, como acreditam os estudiosos. Não é raro me acontecer, e também a outros analistas e a paciente em tratamento, que ao ser despertado por um sonho, como podemos dizer, começo imediatamente a interpretá-lo, em plena posse da capacidade intelectual. Aí é ele, né, que já acorda com toda a potência intelectual. Tem gente que acorda um pouco, né, até voltar, a alma voltar para o corpo, demora um pouco. Com frequência, não descansei até adquirir total compreensão do sonho, mas ainda assim ocorreu de, ao despertar realmente, eu haver esquecido tanto o trabalho interpretativo como o sonho, embora eu soubesse que havia sonhado e interpretado o sonho. Era muito mais frequente o sonho levar consigo para o esquecimento o resultado do trabalho de interpretação do que a atividade intelectual conseguir manter o sonho na lembrança. Mas não há, entre o trabalho de interpretação e o pensamento de vigília, esse abismo psíquico pelo qual os estudiosos pretendem explicar de forma exclusiva o esquecimento dos sonhos. Quando Morton Prince critica a minha explicação do esquecimento dos sonhos, afirmando que é apenas um caso especial de amnésia em estados psíquicos dissociados e que a impossibilidade de transpor minha explicação dessa amnésia especial para outros tipos de amnésia a torna inútil também para seu propósito imediato. Ele lembra ao leitor que, em todas as suas descrições desses estados dissociados, ele jamais tentou achar a explicação dinâmica para esses fenômenos. Caso contrário, teria descoberto que a repressão ou a resistência por ela criada é causa tanto dessas dissociações como da amnésia de seus conteúdos psíquicos. Algo que pude observar enquanto escrevi esse livro me mostrou que, assim como os outros atos psíquicos, os sonhos são esquecidos e podem ser perfeitamente comparados a outras funções psíquicas no que concerne à sua retenção na memória. Eu havia guardado entre minhas anotações um grande número de sonhos próprios, que por alguma razão não conseguira submeter a uma interpretação completa ou mesmo parcial. Então, 1 ou 2 anos mais tarde, tentei interpretar algum deles na intenção de reunir material para ilustrar minhas afirmações. Essa tentativa foi bem sucedida em todos os casos. Direi até que a interpretação foi bem mais fácil do que na época, quando os sonhos ainda eram lembranças frescas e uma explicação possível é que desde então superei várias resistências em meu interior, que na época me atrapalhavam. Nessas interpretações posteriores, comparei os pensamentos oníricos produzidos na época com os atuais, geralmente muito mais ricos, e encontrei os pensamentos de então inalterados entre os atuais. Meu assombro com isso pôde ser contido quando me lembrei de que há muito tempo costumo pedir a meus pacientes que interpretem com o mesmo método os sonhos de anos passados que me contam eventualmente, como se fossem sonhos da noite anterior, e eles o fazem com o mesmo sucesso. Ao discutirmos os sonhos de angústia, comunicarei 2 exemplos dessa interpretação tardia. Quando fiz essa tentativa pela primeira vez, guiei-me pela justificada expectativa de que também nisso o sonho se comportaria como um sintoma neurótico. Pois quando trato um psiconeurótico, uma histeria, por exemplo, mediante a psicanálise, tenho de alcançar uma explicação também para os primeiros sintomas de sua época,
há muitos superados, não só para os sintomas ainda existentes, que o fizeram me procurar, e vejo que os primeiros são mais fáceis de resolver que os atuais e urgentes. Mas acho que vem disso, assim, né, de uma certa distância em relação àquilo que foi vivido. Já nos estudos sobre a histeria, publicados em 1895, pude informar o esclarecimento da primeira crise histérica que uma paciente de mais de 40 anos de idade sofrera aos 15 anos, o caso de Cassie M. Aí tem uma nota aqui acrescentada em 1919 e transformada em nota em 1930. Sonhos que ocorreram nos primeiros anos de infância e que não raro se conservam nas memórias por décadas, com todo o frescor, que quase sempre vem a ser muito importante para a compreensão do desenvolvimento e da neurose do sonhador. Sua análise protege o médico de equívocos e incertezas, que também poderiam levá-lo à confusão teórica. Seguem agora, sem ordem rigorosa, mais algumas observações que tenho a fazer sobre a interpretação dos sonhos, que talvez sirvam como orientação para o leitor que queira verificar minhas teorias, aplicando-as a seus próprios sonhos. Ninguém deve esperar que a interpretação de seus sonhos caia do céu sem esforço próprio. Olha só. Até mesmo a percepção de fenômenos entópticos, aqui está dizendo que é uma sensação de formas e cores que tem origem no interior do olho, e outras sensações que habitualmente fogem à nossa atenção, exige treino, embora não haja motivo psíquico que se oponha a esse grupo de percepções. Aqui, quando ele fala, ninguém deve esperar a interpretação de seus sonhos caia do céu, sem esforço próprio, vem muito naquele lugar de, joga lá no Google, sonhei com cobra, nossa, vou ser traído. A ideia de que existem interpretações que sejam para todos, né? Como uma coisa, isso é sempre aquilo. É consideravelmente mais difícil apoderar-se das representações indesejadas. Quem pretender isso terá de fazer suas expectativas expostas neste livro, e seguindo as regras aqui apresentadas, procurar sustar dentro de si toda a crítica, todo pré-concebimento, toda tomada de partida afetiva ou intelectual durante o trabalho. Deverá ter em mente o preceito estabelecido por Claude Bernard para o experimentador num laboratório fisiológico. Trabalhar como uma besta. Isto é, com a mesma persistência e a mesma despreocupação quanto ao resultado. Em seguir essas recomendações, já não achará tão difícil a tarefa. A interpretação de um sonho nem sempre se faz de uma vez. Não raro, após seguirmos uma cadeia de associações, sentimos nossa capacidade esgotada. O sonho nada mais nos virá neste dia. É bom interromper e retomar o trabalho outro dia. Então, outra parte do conteúdo do sonho atrairá a nossa atenção e teremos acesso a uma nova camada de pensamentos oníricos. Podemos chamar isso a interpretação fracionada dos sonhos. O mais difícil é levar o iniciante na interpretação dos sonhos a reconhecer o fato de que sua tarefa não está plenamente realizada quando ele tem em mãos uma interpretação do sonho completa, que faz sentido, é coerente, explica todos os elementos do conteúdo do sonho. É possível que haja ainda outra, uma sobreinterpretação do mesmo sonho que lhe escapou. Realmente não é fácil ter uma noção da riqueza de pensamentos inconscientes que lutam por expressão em nossa mente, e crer na habilidade que tem o trabalho do sonho de utilizar expressões de múltiplos sentidos, de matar 7 moscas com um só golpe, como faz o alfaiate do conto de fadas. Os leitores sempre tenderão a acusar esse autor de esbanjar inutilmente sua engenhosidade. Quem adquirir experiência própria saberá julgar melhor. Isso daqui conta também para quem
quer ser analista não faz análise, né? Então, quem adquirir experiência própria saberá julgar melhor. Só passando, por isso que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Por outro lado, aí tem que foi acrescentado em 1919 esse parágrafo. Não posso concordar com a afirmação feita primeiramente por A. Silberer, segundo a qual todo sonho, ou pelo menos muitos sonhos, ou certos grupos deles, requer duas interpretações diferentes, entre as quais há uma relação fixa. A primeira delas, que Silberer chama de psicanalítica, dá ao sonho um sentido qualquer, geralmente infantil e sexual. A outra, mais significativa, que ele denomina anagógica, revela os pensamentos mais sérios, muitas vezes profundos, que servirão de material para o trabalho do sonho. Silberer não comprovou que essa afirmação, por meio de uma série de sonhos analisados, nessas duas direções. Devo contestar a existência desse fato. A maioria dos sonhos não exige uma sobreinterpretação e não é suscetível de uma interpretação anagógica. A tendência a encobrir as condições fundamentais da formação dos sonhos e desviar o interesse de suas raízes instintuais é tão evidente na teoria de Silberer quanto outros esforços teóricos dos últimos anos. Em certo número de casos, pude confirmar as indicações de Silberer. A análise mostrou, então, que o trabalho do sonho se encontrará ante a tarefa de transformar o sonho em sonho uma série de pensamentos muito abstratos da vida de vigília, que não podiam ser representados diretamente. Tentou solucionar essa tarefa se apoderando de outro material de pensamentos que mantinha uma relação mais solta e muitas vezes alegórica, pode-se dizer, com os pensamentos abstratos, pondo menos dificuldades à representação. A interpretação abstrata de um sonho assim, gerada é imediatamente fornecida pelo sonhador. A interpretação correta do material substituído deve ser buscada com os meios técnicos conhecidos. A pergunta de se todo sonho pode ser interpretado deve ser respondida com um não. Não se deve esquecer que no trabalho de interpretação temos contra nós os poderes psíquicos responsáveis pela deformação do sonho. Assim, é uma questão de relação de forças se nós, com nosso interesse intelectual, nossa capacidade de autossuperação, nossos conhecimentos psicológicos e nossa prática na interpretação dos sonhos, conseguimos predominar sobre as resistências internas. Em certa medida, isso sempre é possível, pelo menos até o ponto de nos convencermos de que o sonho é uma formação dotada de sentido, e muitas vezes de adquirirmos também uma noção desse sentido. Com frequência, um sonho subsequente permite confirmar e levar adiante a interpretação dada ao primeiro. Toda uma série de sonhos que continua por semanas ou meses se baseia, com frequência, num terreno em comum e deve ser submetida à interpretação conjuntamente. Muitas vezes podemos notar que, em sonhos sucessivos, um tem como centro aquilo que no seguinte é indicado apenas na periferia, e vice-versa, de modo que os dois se complementam também na interpretação. Já demonstrei com exemplos que os sonhos de uma mesma noite devem, de modo geral, ser tratados como um todo no trabalho da interpretação. Com frequência, até mesmo nos sonhos mais bem interpretados, há um ponto que temos de deixar obscuro, pois na interpretação percebemos que ali há um novelo de pensamentos oníricos que não é possível desembaraçar, mas que também não contribui muito para o conteúdo do sonho. Olha, é tão importante destacar isso daqui, de entender que nem todo elemento do sonho
ou nem todo sonho tem que ficar ali sistematicamente sendo interpretado. Acho que às vezes a gente não vai mesmo conseguir interpretar ali com o sujeito, né? Não interpretar para o sujeito, mas com o sujeito. E isso pode vir de um lugar da resistência, né? De que não passa ali, não consegue passar daquilo, e que tem coisas que talvez também não vão voltar para serem interpretadas e tudo bem, né? Talvez não seja o mesmo momento. Esse, então, é o umbigo do sonho, o ponto em que ele se assenta no desconhecido. Os pensamentos oníricos que encontramos na interpretação têm de permanecer geralmente inconclusos e ramificar em todas as direções na emaranhada rede do nosso mundo de pensamentos. O desejo do sonho surge, então, de um ponto mais denso desse tecido, como o cogumelo de seu micélio. Sei lá o que é cogumelo de seu micélio. Alguém sabe? Se souber, pode falar aí que nunca vi essa expressão. Voltemos aos fatos relativos ao esquecimento do sonho, pois deixamos de tirar uma conclusão importante deles. Se a vida de vigília mostra a evidente intenção de esquecer o sonho formado durante a noite, ou como um todo, logo após o despertar, ou em partes ao longo do dia, e se reconhecemos como agente principal desse esquecimento a resistência psíquica ao sonho, que já durante a noite fez o que podia contra ele, deve-se perguntar o que possibilitou a formação do sonho, apesar dessa resistência. Tomemos o caso mais extremo, em que a vida de vigília apaga o sonho como se ele não tivesse ocorrido. E nisso, consideramos o jogo das forças psíquicas, temos de dizer que não teria havido sonho se a resistência tivesse operado à noite como de dia. Nossa conclusão é que ela, no período da noite, perdeu uma parte de seu poder. Sabemos que não estava suspensa, pois demonstramos que participa da deformação na formação do sonho. Mas a possibilidade se impõe de que durante a noite ela estava diminuída, de que esse decréscimo da resistência permitiu a formação do sonho. E assim compreendemos que, ao ter a sua plena força restituída com o despertar, ela imediatamente apaga o que teve de admitir, enquanto estava fraca. A psicologia descritiva nos ensina que a condição principal para a formação do sonho é o estado de sono da psique. Poderíamos agora acrescentar essa explicação. O estado de sono possibilita a formação do sonho ao diminuir a censura endopsíquica. A gente não descansa nunca, né? Nem quando a gente está dormindo, está descansando. Tem um rebaixamento, mas não tem um descanso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas tem pacientes que, por si, assim, têm sonhos muito vívidos, muito, assim, com muitos detalhes, muitas coisas, e eles falam sobre a impossibilidade de descansar, e de que quando eles acordam no dia seguinte, é como se eles não tivessem mesmo descansado, porque sonharam tanto que se sentem um pouco esgotados disso. Eu tanto já ouvi isso de pessoas que têm esses sonhos vívidos, sem saber muito bem a razão, e outras que começaram a tomar medicamento, e aí o medicamento causa esses sonhos vívidos. E ambas falam desse cansaço que tem. Então, olha como fica também isso, né, de esse excesso de pensamentos, ainda mais às vezes para um ansioso, o quanto que não é cansativo, né? Nesse quesito, assim, eu acho ótimo que eu não lembro do sonho, porque, gente, eu deito e durmo, só acordo com o despertador. Parece que, assim, tipo, eu tenho noção do que aconteceu à noite, porque eu durmo ali, pra mim, de verdade, né? Mas, brincadeiras à parte, fica isso, assim, como é que fica a qualidade do sono também de alguém que tem esses sonhos muito vívidos? Claro que precisa ter uma escuta para isso, mas quando é causado pelo medicamento, vale que a gente faça uma orientação ali, de conversar com o médico, né? Que receitou para pensar se tem uma outra possibilidade, porque pode vir a ser muito cansativo para um sujeito. E isso, de repente, até atrapalhar ali a questão do que ele leva para análise, enfim, de como que ele vai se sentir. Vocês já ouviram, né, sobre isso, pacientes já se queixaram, mas é algo que eu tenho pacientes que se queixam.
Certamente somos tentados a ver essa conclusão como a única que é possível tirar dos fatos do esquecimento do sono, e a partir dela fazer outras inferências sobre as condições de energia que prevalecem no sono e na vigília. Mas no momento, vamos nos deter aqui. Quando nos aprofundamos um pouco mais na psicologia do sonho, descobriremos que a formação do sonho pode ser concebida de outra maneira também. A resistência a que os pensamentos oníricos se tornem conscientes talvez possa ser contornada sem que ela experimente uma diminuição. Também é plausível que os dois fatores propícios à formação do sonho, a diminuição e a evitação da resistência, sejam possibilitados ao mesmo tempo pelo estado do sono. Vamos interromper aqui o argumento e retomá-lo adiante. Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue terminar, mas vamos tentar, né? Tem algumas páginas aí. Agora precisamos lidar com outra série de objeções ao nosso método de interpretação dos sonhos. Nosso procedimento consiste em abandonar todas as representações com meta. Aí que tem uma nota, representações com meta. Traduzimos aqui e damos a, né, diferentemente do que sugerimos no capítulo sobre Wurzeln Lung, escrito em 1996, de As Palavras de Freud, em que consta a ideia intencional, usando ideia para Wurzeln Lung. Nosso procedimento consiste em abandonar todas as representações com meta que costumam dominar nossa reflexão, dirigir nossa atenção para o elemento lírico e anotar o que pode nos vir de pensamentos involuntários acerca dele. Depois tomamos outro componente do conteúdo onírico, repetimos com ele o mesmo trabalho e nos deixamos guiar por nossos pensamentos, despreocupados com a direção em que eles nos levam. E assim passamos de uma coisa a outra. Nisso, abrigamos a expectativa confiante de que, no final, sem interferência ativa, daremos com os pensamentos oníricos dos quais surgiu o sonho. Contra isso, os critérios argumentam na seguinte maneira: o fato de um elemento do sonho nos conduzir a algum lugar não é tão admirável assim. Toda representação pode ser associada a algo. Notável é que esse fluxo de pensamento arbitrário e sem meta se chegue justamente aos pensamentos oníricos. Provavelmente isso é um auto-engano. Seguimos a cadeia de associações a partir daquele elemento até notarmos que por algum motivo ela é interrompida. Quando tomamos o segundo elemento, é natural que o caráter originalmente restrito da associação sofra alguma limitação. Ainda temos na memória a cadeia de pensamento anterior, de modo que na análise da segunda representação onírica, deparamos mais facilmente com as associações que têm algo em comum com as da primeira sequência. Então, imaginamos ter encontrado um pensamento que é um ponto de conexão entre dois. Como nos permitimos toda a liberdade para ligar pensamentos e excluímos apenas transições de uma representação para outra, que atuam no pensamento normal, não será difícil, afinal, a partir de uma série de pensamentos intermediários, preparar algo que chamamos de pensamentos oníricos, e que, sem nenhuma garantia, pois não os conhecemos de outra forma, dizemos ser o substituto psíquico do sonho. Mas tudo nisso é completamente arbitrário, um uso aparentemente engenhoso do acaso. E quem quer que empreenda esse esforço inútil pode, dessa maneira, excogitar para um sonho qualquer interpretação que quiser. Se realmente nos fizerem tais objeções, podemos, em nossa defesa, invocar a impressão deixada por nossas interpretações oníricas, as surpreendentes ligações com outros elementos do sonho que emergem quando examinamos uma das representações, e a improbabilidade de
que algo que explica o sonho tão exaustivamente como a nossa interpretação seja adquirido de outra forma que não seguindo ligações psíquicas pré-estabelecidas. Poderíamos também lembrar, em nossa justificação, que o procedimento na interpretação dos sonhos é idêntico ao utilizado na resolução dos sintomas histéricos, em que a exatidão do método é garantida pelo surgimento e desaparecimento dos sintomas em seu local, ou seja, em que as explicações do texto encontram um amparo nas ilustrações. Mas não temos por que eludir o problema de como é possível alcançar uma meta pré-existente seguindo uma cadeia de pensamentos arbitrários e sem meta, pois, embora não possamos resolver esse problema, somos capazes de eliminá-lo por completo. É demonstravelmente incorreto afirmar que nos entregamos a um fluxo de representações sem meta quando, como sucede no trabalho da interpretação dos sonhos, abandonamos nossa reflexão e permitimos que surjam representações involuntárias. É possível mostrar que podemos rejeitar apenas representações com meta já nossas conhecidas, e que com a cessação dessas representações com meta desconhecidas ou inconscientes, como dizemos de forma imprecisa, imediatamente passam a predominar e determinam o curso das representações. Por mais que tenhamos influência em nossa vida psíquica, não podemos pensar sem representações com meta. E tampouco sei de estados de desordem psíquica em que isso acontece. Aqui tem uma nota acrescentada em 1914. Apenas depois eu soube que Eduard von Hartmann tem a mesma concepção sobre esse importante tema da psicologia. Ao discutir o papel do inconsciente na criação artística, Eduard von Hartmann expressou com palavras claras a lei da associação de ideias, orientada por representações com meta inconscientes, mas sem se dar conta da extensão dessa lei. Ele visa demonstrar que cada combinação de representações sensoriais, quando não é deixada puramente ao acaso, mas deve levar a certo objetivo, requer a ajuda do inconsciente, e que o interesse consciente em determinada conexão de pensamentos é um incentivo para o inconsciente descobrir, entre as inúmeras representações possíveis, a mais adequada ao fim. É o inconsciente que seleciona conforme os fins do interesse. E isso vale para a associação de ideias no pensamento abstrato, assim como na imaginação sensorial, ou na combinação artística e no achado espirituoso. Por isso, uma restrição da associação de ideias à representação evocadora ou à representação evocada, no sentido da psicologia associativa pura, não pode ser sustentada. Tal restrição só é realmente justificada quando ocorre em estados na vida humana em que o indivíduo está livre, não apenas de toda finalidade consciente, mas também do domínio ou da participação de todo interesse inconsciente, de todo estado de ânimo. Mas isso dificilmente ocorre, pois mesmo quando aparentemente entregamos nossos pensamentos ao acaso, ou nos abandonamos aos sonhos arbitrários da fantasia, em outros interesses principais, sentimentos e ânimos decisivos sempre governam determinada hora mais do que outra. E esses sempre exercerão influência na associação de ideias. Em sonhos semiconscientes, sempre surgem apenas os tipos de representações que correspondem ao interesse principal momentâneo, inconsciente. A ênfase na influência dos sentimentos e ânimos sobre a sequência livre de pensamentos faz com que o procedimento metódico da psicanálise se apresente como justificado também do ponto de vista da psicologia de Hartmann. Duprel menciona o fato de que, muitas vezes, após tentarmos em vão recordar um nome, eles vêm à nossa mente de súbito, e disso deduz que há um pensar inconsciente, mas dirigido a uma meta, cujo resultado aparece na consciência. Eu não sei se tem relação, se vocês vão
conseguir olhar para essa via. Então, eu fiquei pensando, os meus filhos, eles fazem prova com escrito e assinale, né? E aí, às vezes, eles falam, se ficar com dúvida, passa para a próxima, né? E aí vai fazendo a prova, depois, no final, volta lá. Eu falei, isso, mas geralmente, quando vocês leem uma questão, a primeira coisa que vem na cabeça, geralmente é isso aí que é o certo. E aí você ficar lendo, lendo, lendo de novo, talvez te soe alguma dúvida. Mas a gente sabe aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já estudou, e a primeira coisa que te vem de uma alternativa, geralmente, é ela ali. A não ser que você tenha lido sem atenção, tudo, e aí seja uma coisa muito diferente ali desse lugar. Mas sabe quando fica aquilo de estar na nossa mente de alguma maneira? Aquilo vem de alguma forma, né? Tá guardado em algum lugar, que às vezes a gente tem ou não tem alcance. Tem ou não tem aquilo na memória, né? De curto, médio prazo. Mas aquilo passa por algum lugar. As coisas nunca elas são do nada. Você nunca acha que uma resposta é aquela resposta do nada. Você nunca gosta ou não gosta de uma pessoa do nada. Não existe esse do nada aí, né? As coisas não são mesmo num total acaso. Precisa que tenha algo já, vou colocar a palavra interiorizado, nesse sentido que alcança o inconsciente, precisa ter algo disso para que a gente se vincule, se conecte, para que a gente saiba alguma coisa. Então, eu acho que nessa parte do texto diz aqui um pouco disso, assim, de já tem algo registrado. E mesmo que a gente não saiba, as nossas decisões estão sendo alcançadas por isso que já foi registrado antes. Deixa eu ver aqui. Nesse ponto, os psiquiatras deixaram precocemente de crer na solidez da estrutura psíquica. Aí tem outra nota. Solidez da estrutura psíquica. No original, eles colocam como está escrito em alemão. Nas versões estrangeiras consultadas. E aí tem aqui em outras línguas, mas essa é a tradução aqui que eles alcançaram. Sei que uma sequência de pensamentos desregrada, destituída de representações com meta, não ocorre nem no âmbito da histeria e da paranoia, nem na formação ou na resolução dos sonhos. Talvez jamais ocorra nas afecções psíquicas endógenas. Até mesmo os delírios dos estados confusionais são, conforme uma inteligente suposição de Laure, dotados de sentido. Ó, isso daqui também, né, da questão dos delírios, dos estados confusionais, é o que a gente já falou, por exemplo, na psicose. Deixa eu só... De que um delírio, ele não é do nada, o delírio, ele tem relação com a história de vida do sujeito. Uma pessoa, ela não vai delirar de uma coisa que ela nunca viu, que ela nunca soube. Acho que foi até na sexta passada que a gente estava discutindo a respeito disso, foi no seminário 1 do Lacan, ele dá um exemplo de imagens que a gente vê e elas parecem que são outra coisa. E aí ele dá um exemplo da cortina dele, que ele olhou a cortina e parece que ele viu um velho. E aí tem algumas coisas que a gente faz isso para ficar mais fácil, assim, de vocês associarem. Sabe quando a gente olha para a nuvem? Ah, ali parece um cachorro, olha, ali parece um dinossauro e tal. E aí eu mandei, até lá no grupo para as meninas, uma imagem que eu tenho lá na minha casa, na parede, um descascado de uma parede que toda vez que eu passo lá, eu brinco com as crianças, ou com o Caio, e falo, olha, parece uma bruxa. Ó, vou mostrar para vocês. Parece uma bruxa numa vassoura. Vê se dá para vocês verem, tá vendo? Aqui, para mim, gente, isso daqui é uma bruxa numa vassoura. E aí, por que eu, né, tô trazendo isso, mostrando a imagem? Porque a gente só é capaz, não parece, Paty? Eu só sou capaz de dizer que é uma bruxa numa vassoura porque eu já vi uma bruxa numa vassoura antes. Entende desse lugar aqui de eu só sou capaz de olhar para uma nuvem e dizer que ela tem um formato de coração porque eu já vi um coração antes. Ou de olhar para uma nuvem e dizer que ela é um dinossauro porque eu já vi antes. Então, um delírio, ele só pode acontecer a partir daquilo que já foi experienciado de alguma maneira antes. Né? Um sonho, tudo vem desse lugar de existe algum registro anterior
que vai propiciando que a gente tenha imagens, pensamentos, sonhos, escolhas, né? Que levam a gente, mesmo que isso não esteja em acesso consciente. Tem um outro na calçada, agora eu não passo mais por lá, porque a clínica mudou, mas numa calçada que eu passava assim, que eu via toda, é um quebrado. Eu vou tirar uma foto para vocês, vou tirar uma foto para vocês. É um quebrado no piso, que toda vez que eu olho, eu falo, gente, parece que alguém fez, porque é um barco. Mas é direitinho um barco. Eu não sei como que aquilo se quebrou, porque é uma calçada de uma casa que não mora ninguém, tá lá, né? E aí quebrou, assim, um pedacinho dela, mas é um barco direitinho. Quando eu ver de novo, tiro foto e mando para vocês entenderem. Mas aí só para ilustrar isso, de eu só sei que é um barco porque eu já vi um barco. Senão não teria como tentar dessa forma. Ainda faltam umas coisas aqui que a gente lê para parar num lugar que faça sentido. Eu vou terminar esse parágrafo, tá bom? Cheguei à mesma convicção sempre que tive a oportunidade de observá-los. Os delírios são obra de uma censura que já não se dá ao trabalho de ocultar sua ação, e que, em vez de colaborar para uma nova versão que não seja mais escandalosa, apaga impiedosamente aquilo que desaprova, de maneira que o que resta se torne incoerente. Essa censura procede de forma bem análoga à censura russa na fronteira, que, na intenção de proteger os leitores, cobre de tinta preta muitas passagens dos jornais estrangeiros destinados a eles. Penso, né? Ó, vou marcar aqui que a gente parou na página 580. E aí a gente volta a partir daqui, porque eu não vou conseguir ler, tem mais 2 páginas e meia, e aí a gente passaria muito tempo. Mas a gente para aqui e aí volta na semana que vem, dá uma retomada aí num trechinho para fazer sentido. Tá bom? Meus amores, muito obrigada pela companhia. Gosto muito de ler com vocês. A gente se vê na próxima quinta. Beijo. Até mais.